Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas a esse vídeo. Hoje nós vamos contar aqui um testemunho forte, que é um testemunho de cura, né? Glória a Deus, da cura sobre a ansiedade que a minha filha, ela enfrentou aos 14 anos de idade. E eu gravei esse vídeo do testemunho aqui para o canal, tem 2 anos atrás. E a gravação não ficou muito legal porque o meu telefone estava com problema no áudio e toda hora o áudio aumentava, toda hora o áudio baixava. E esses dias o Espírito Santo do Senhor tem me incomodado muito para me contar esse testemunho. Confesso para vocês que desde o mês passado o Senhor ele me inquieta a contar esse testemunho, mas eu aprendo na palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas e o tempo é agora. Esse foi o dia que o Senhor preparou para que eu pudesse estar contando aí um pouco, né, desse testemunho de como nós enfrentamos o processo da ansiedade. Não foi um processo fácil. Minha filha já estava com uma ansiedade muito generalizada, né? Foi diagnosticada pela psicóloga como um passo já, né? Tava tão profundo, a ansiedade dela estava tão avançada que ela tava um passo assim, um fio de agulha, né? Um fio de linha, um fio de costura para entrar em uma depressão. Foi um período difícil, foi um tempo difícil de choro, foi um tempo de angústia, foi um tempo de busca, foi um tempo de resposta, foi um tempo em que eu busquei mais e mais a presença do Senhor. E eu vou contar um pouquinho desse testemunho aqui para vocês, porque eu sei que o Espírito Santo vai fortalecer alguém que está do outro lado, passando pelo mesmo processo, ou com alguém do seu lado que esteja passando por esse processo. Mas antes eu quero deixar uma palavra. Essa palavra foi a palavra que o Senhor mais falou ao meu coração, aqui no livro de 1 Pedro, né, no Evangelho de 1 Pedro, no capítulo 5, o verso 7, que vai dizer assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que de fato o Senhor ele cuida de nós. No ano de 2020 começou ali o processo de pandemia, nós enfrentamos aí a pandemia, foi um tempo difícil, né, onde nós enfrentamos o isolamento, né, todo mundo ficou em casa, foi toda aquela situação. Não tinha aula, as aulas eram remotas, né? Os alunos ficavam acompanhando aí as aulas, né, pelo online, através do computador. E, enfim, glória a Deus, né? E no ano de 2021, no ano de 2020 eu ainda estava trabalhando com a confeitaria e eu acredito que por isso eu, né, deva não ter me atentado muito, mas no ano de 2021, minha filha tinha 14 anos de idade, né? Glória a Deus. Quando eu comecei a notar o comportamento da minha filha estava totalmente diferente. Eu via ela muito calada, eu via ela muito isolada, né? O afastamento das amizades também, eu acredito que foi o que fez, né, com que desencadeasse isso. Mas eu vou falar detalhadamente para vocês que todo esse processo começou na vida da minha Rebeca, quando ela começou, ela mesmo fala, né? Quando ela começou a assistir uns desenhos animados. Eu sempre tive muito controle com as crianças aqui, o que eles estavam assistindo até hoje. Eu continuo controlando, eu vejo o que eles estão assistindo, né? Eu tô ali sempre observando. E ela começou a assistir os desenhos que são, se eu não me engano, são japoneses, os desenhos que se chamam anime, né? E depois desse desenho, o comportamento da minha filha começou a mudar. Eu percebi que ela ficava muito quieta, como eu falei, né?
E existiam momentos assim que eu estava fazendo os afazeres de casa, como dona de casa que sou, cuidando da nossa rotina, dos afazeres de casa, e a minha filha corria até a minha presença e se abraçava comigo e me apertava, e eu achava aquilo estranho, porque não sabia o que estava acontecendo, mas quando eu olhava para ela, ela estava gelada, tocava assim nela, ela estava gelada, o coração dela acelerado, capaz de sair pela boca, e o sangue fugia a ponto dos lábios dela perder totalmente a cor, ficar pálida, pálida, pálida. E eu sem saber como lidar com aquela situação, e eu colocava a mão no coração dela e eu começava a orar, começava a repreender, começava a orar, começava a repreender, e aquilo ia acalmando, e ela ia voltando ao normal. Só que isso foi frequentemente, né? Essas crises assim acontecia com ela, era frequentemente, e aquilo começou a me preocupar. E aí eu entrei no processo de oração, comecei a fazer umas campanhas de oração, né, para orar, né, inclusive pedi uma orientação para uma amiga minha, que é a pastora Valéria, ela é lá de Maceió, Alagoas, né, pedi a ela uma ajuda, uma orientação, porque eu não sabia lidar com essa situação e nem sabia o que a minha filha estava enfrentando, né, e eu sei que essas coisas iam acontecendo, as crises, e enquanto eu estava fazendo os serviços de casa, eu deixava o meu filho na responsabilidade de estar ali olhando ela, observando, né, se ela ia ter crise, para que ele pudesse me chamar. E existiam oportunidades até dela estar lá no quarto com ele, deitadinha lá na cama, assistindo, e de começar a crise e ele correr, me chamar. E assim foi, gente, um processo difícil, um processo lento, um processo doloroso, né? Se é doloroso conosco, é mais doloroso com os nossos filhos, porque a gente não sabe como lidar, a gente não sabe o que fazer, a gente quer que aquela dor venha para nós, e a gente, de fato, a gente não sabe como lidar. É uma situação difícil, só sabe quem enfrenta. Ansiedade, depressão, essas doenças psicológicas não são frescura, gente. São doenças sérias que precisam ser cuidadas, que precisam ser tratadas, né? E conforme aí as crises iam aumentando, pedi a orientação para essa amiga minha, Valéria, pastora, que hoje ela é pastora, e ela me orientou a fazer uma campanha, né, de 7 dias eu louvar 7 hinos da harpa. E assim a gente fez. A gente já estava no ano de 2021, as coisas já estavam mais flexíveis, não estávamos em isolamento total, né? As aulas já estavam assim, de forma remota, que era as aulas online, e também de modo físico. Então, 2 dias era aula online e os outros 3 dias eram aulas presenciais que ela precisava ir para a escola. E eu ficava em pânico, né? Eu ficava muito preocupada de dar crise nela lá na escola. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, Deus cuida de uma forma especial, que ela não tinha, gente, crise na escola. Eu ficava o dia inteiro tensa, orando, sabe, pedindo a Deus que Deus não deixasse ela ter crise, né, para que alguém não viesse fazer bullying ali com ela e né, acontecer alguma coisa grave, porque a minha preocupação era isso. Foram dias difíceis e, para ser mais precisa, foram meses difíceis. E nós começamos a orar, comecei a campanha, fizemos uma campanha de 7 dias, foram 7 dias seguidos de 7 hinos da harpa. E no último dia foi uma dificuldade para a gente terminar essa campanha. Foi uma dificuldade, mas nós conseguimos, nós cantamos os 7 hinos da harpa. Depois eu comecei a orar, a clamar ao Senhor pela vida da minha filha. E eu preciso dizer para você que está lidando com essa situação, vou te contar as minhas experiências. E comecei a orar, e eu sou muito pentecostal, né? Eu sou de dar lugar, de falar em línguas. E nesse processo eu percebia que quando eu alterava a voz, o
quando eu começava a falar em línguas e o Senhor começava a me usar de forma muito forte assim, ela começava a ficar assustada, né? Começava a ficar assustada e ficava muito inquieta. E aí foi quando o Senhor foi me dando estratégia para que eu orasse calmamente, para que eu orasse mais tranquilamente, que eu fizesse essas orações com mais calma, porque as pessoas quando elas estão em ansiedade, quando elas estão em depressão, a mente fica eufórica, né, gente? O corpo fica acelerado, então eles precisam de calma e é importante a gente aprender isso, que pessoas que estão passando por esse processo, é muito importante a gente orar, sabe? Mas orar com calma, passar paz para eles, passar aquela mansidão para que a alma se acalme, para que a pessoa volte ao normal, que a sua mente fique mais tranquila. E aí o Senhor foi me dando estratégia, eu não sabia lidar com isso, né? E eu sei que foi um processo e eu percebia que a minha filha, ela continuava com as crises. Aí foi quando eu acionei a minha mãe, minha mãe chamou as amigas dela, né, as mulheres de oração, para interceder pela minha filha. Entramos numa corrente de oração forte mesmo, sabe? E acionei as minhas amigas, que eram amigas de oração, que todas as vezes que precisava de mim, eu estava ali junto para orar com elas, para a gente fazer campanha, para a gente fazer propósito. Algumas pegaram as minhas causas, mas pasmem, algumas pegaram as minhas causas, outras não. E eu aprendi que no processo de luta, no processo de dor, no processo de tempestade, muitas vezes você vai buscar a ajuda de pessoas que você tanto ajudou e elas não vão se importar com o teu problema. Não fiquem tristes com isso, porque o único que não nos abandona é o Senhor. O Senhor, Ele não nos abandona. Ele nunca nos deixa só. E no processo, Ele está conosco, nos dando estratégia, nos dando habilidades, nos dando sabedoria, nos dando direções. Aleluia. Para que a gente vença o processo. E eu acionei algumas pessoas que ajudei muito em propósito, em campanha, em oração, em jejum. Ficávamos às vezes até 2, 3 dias em jejum pela causa delas. E no processo que eu precisei, eu não obtive resposta, eu não tive apoio, mas eu olhei para o céu e esperei no Senhor. Porque a palavra dele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E era o Senhor quem renovava as minhas forças. Nesse processo, nós estávamos ali fazendo um período de lives, né? Lives ali nesse período para alcançar as pessoas com a palavra. Foi uma cobrança que Deus fez comigo, porque no ano de 2020 eu não consegui fazer nada, no período de pandemia. Então no ano de 2021 eu comecei, e esse era o meu processo, de estar ali cuidando da minha filha, cuidando da casa, ministrando a palavra. E tinha dias que eu não conseguia dormir, porque eu ia muitas e muitas vezes no quarto para ver se a minha filha estava dormindo, para ver se nada tinha acontecido com ela, porque o meu pensamento era, se ela fizer alguma coisa com ela mesma, o inimigo trabalhar na mente. A minha preocupação era que ela não viesse tentar contra a sua própria vida. Então eu passava muitas e muitas e muitas noites acordada e ia no quarto dela para ver se ela estava dormindo. E para honrar a glória do Senhor, a minha filha sempre estava dormindo, glória a Deus. E minha mãe em oração, as irmãs em oração. Eu estava em 3 campanhas de oração. Fiz a campanha do louvor. Eu sempre indico para vocês aqui nas minhas lives. A campanha do louvor é uma campanha forte, irmãs. É uma campanha que dá resultado. É uma campanha que Jesus brada.
E eu lembro que no último dia foi uma guerra para a gente terminar essa campanha do louvor. E quando foi no último dia que nós finalizamos o último louvor, eu escutei do outro lado do muro um grito, mas era um grito satânico. Era um grito satânico que eu me assustei, me arrepiei todinha. E eu ouvi aquele grito, sabe, como se fosse um grito de derrota. Eu entendi, o Senhor me fez entender que aquilo era o inimigo que tinha perdido essa batalha. Aleluia. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor e dizer: perdeu Satanás. Perdeu Satanás, aleluia. Glória a Deus. Mas esse processo é um processo lento, minhas irmãs. Processo para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de depressão, um processo lento. As crises diminuíram, mas elas não acabaram. Elas eram constantes depois da campanha dos 7 hinos, dos 7 dias, 7 hinos da harpa. Elas diminuíram, mas continuava ali. E eu ia todas as noites no quarto para ver se ela estava dormindo. E existiam momentos que, quando eu estava de joelho orando na madrugada, estava fazendo 3 campanhas, encerrei a do louvor, estava na campanha da meia-noite, que era da 11 horas até 1 hora da manhã, e estava na campanha das 3 horas da manhã. Eram 3 campanhas que eu estava participando, aí finalizei a do louvor, fiquei com 2 campanhas, orando e pagando preço para Jesus fazer a obra na vida da minha filha e curar ela. E eu sei que nesse processo eu estava muito cansada, porque eu não dormia, eu não conseguia dormir, era o dia e a noite, preocupada com ela. E chegou um momento que eu dobrei o meu joelho, entrei ali dentro do meu quarto, dobrei os meus joelhos e comecei a chorar na presença do Senhor. Eu só chorava. Eu não falava uma palavra, eu só chorava na presença do Senhor. E teve uma hora que eu não aguentei mais e eu comecei a gritar no quarto: Senhor, Tu não me ouve mais, Senhor. Tu não escuta mais as minhas orações. Fala pra mim aonde eu errei, aonde é a minha falha, para que eu possa consertar a minha vida e o Senhor curar a minha filha. Aleluia. E eu gritava, irmãs, eu gritava dentro do quarto com toda a minha alma e chorava na presença do Senhor. E teve uma hora que eu não aguentei, o sono me venceu. Isso era tarde, meu marido estava trabalhando. E o cansaço e o sono me venceu e eu dormi. Eu dormi ali de joelhos, já tinha cansado de ficar de joelhos, já estava com a face no pó. E eu dormi. E quando eu dormi, aleluia, quando eu dormi, eu sonhei. Eu sonhei, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo no sonho. E eu dizia: Senhor, Senhor, não fala comigo. No sonho, eu falando com Deus. E era quando o Senhor me respondia, Ele dizia assim: sim, filha, eu falo. Eu te ouço. Eu estou trabalhando por ti. Estou ouvindo as tuas orações. Estou ouvindo as tuas orações. E o Senhor falou comigo e disse: filha, procure ajuda profissional, porque eu, o Senhor, estou agindo no espiritual. Aí eu acordei, igreja. Eu acordei, minhas irmãs.
Acordei e eu disse, meu Deus, Deus me respondeu. Deus falou comigo para me procurar ajuda profissional. Que Ele está agindo no mundo espiritual, Ele está agindo no espiritual. E ali foi quando eu procurei ajuda psicológica, procurei a doutora Naira. Procurei alguns psicólogos, mas eu escolhi a doutora Naira pelo fato dela ser evangélica. E pelo fato também dela conseguir interpretar e separar o que é espiritual e o que é físico. Essa foi a minha visão e eu acredito que foi uma direção do Senhor, né, nesse sentido, porque de fato me ajudou muito com a minha filha. E nós começamos ali o processo, né, o tratamento com ela. Não foi fácil, gente, era caro, né? Toda semana eu tinha que estar lá. Nós começamos indo 2 vezes na semana e conforme o tratamento, né, ia avançando, ia diminuindo as consultas. Então nós começamos com 2 consultas na semana, depois diminuiu para 1 consulta na semana, depois diminuiu a cada 15 dias, depois ficou 1 vez por mês, até o ponto da doutora dar alta para ela, porque conseguiu, né, identificar que ela já estava curada. E nós ficamos aí nesse processo há quase 1 ano. 1 ano nesse processo, sabe? E eu louvo a Deus. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Porque nesse processo em que a minha filha estava sendo tratada ali pela psicóloga, ela não precisou passar pelo psiquiatra. A minha filha não precisou fazer o uso de medicamentos. Glória a Deus. A minha filha foi tratada pela orientação da doutora, da psicóloga e pelas orações nossas. Porque não era só eu que orava, ela também orava. Meu filho também orava. Glória a Deus. Meu marido também orava, né? Do jeito dele, mas ele orava. Glória a Deus. E nós ficamos nesse processo, minha mãe orando, as amigas orando, algumas amigas também que pegaram a causa, abraçaram, né? E nós ficamos nesse processo. Então, a oração junto com o acompanhamento da doutora, né, gerou aí a cura para que a minha filha ficasse curada. Para vocês terem noção, a ansiedade dela estava tão forte que ela não falava. Ela não falava. Todas as vezes que ela ia falar, as palavras mudavam, as palavras trocavam, ela gaguejava, sabe? E as crises que ela tinha, minhas irmãs, era um inimigo soprando na mente dela para ela blasfemar contra o Espírito Santo. Agora vocês entendam, veja bem isso. Nós, cristãos, em um contexto, né, vivemos numa vida cristã, né, estamos na igreja onde a palavra é mencionada, a palavra de Deus, o nome do Espírito Santo é falado muitas e muitas vezes, e era uma coisa, gente, toda vez que a gente estava na igreja, que começava a falar do Espírito Santo, o inimigo atacava a mente dela e ela se prendia, sabe? E ela tremia todo o corpo, era um sofrimento. E nós ficamos, eu tô indo para frente e voltando para trás, que é para que vocês possam entender que o que eu tô contando não é mentira. Porque quem tem ansiedade sabe, ou quem trata de alguém que tem ansiedade sabe que é nesse sentido mesmo. Então o inimigo soprava muito, atacava a mente dela e aprendendo e estudando mais sobre o mundo espiritual, eu vim a entender que a nossa mente é um campo bombardeado pelo inimigo. Por quê? Porque ele quer dominar a nossa mente. Se ele domina a nossa mente, ele domina o nosso corpo. Então, por isso a importância de nós orarmos as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6. A importância de pedirmos a Deus para que Deus ele coloque o capacete da salvação sobre a nossa cabeça. Porque a cabeça é onde recebe os dardos, as setas, os dardos inflamados do inimigo,
que é 24 horas bombardeando. Até na hora que a gente está dormindo, ele vem perturbar o nosso sono, bombardeando a nossa mente. E é justamente por causa disso, porque a mente é o que comanda o corpo. E ele quer dominar a mente para dominar o nosso corpo. Então a minha filha, ela nem sequer falava, ela não estava conseguindo falar mais. Todas as vezes que ela ia falar, trocava as palavras, ela não conseguia falar. Para vocês verem a seriedade e o grau já avançado que estava, né? Foi um período muito difícil. E às vezes a gente estava na igreja, ali no culto, e na hora do culto ela tinha crise de ansiedade, então ela tremia, abraçava comigo, né? E nós passamos um tempo difícil. E eu não vou dizer que todos, porque não são todos, mas tem sim os que ajudam, tem os que se importam, tem os que não se importam. E nessa igreja onde nós estávamos, existiam algumas pessoas ali que falavam algumas coisas que nos machucavam, que nos feriam. Pessoas que não se sensibilizavam com a nossa dor. E muitas vezes minha filha tendo crise de ansiedade, eu vim saber dessas coisas muito depois, quando a minha filha estava curada. Não fiquei sabendo no processo, né? Fiquei sabendo depois que ela estava curada, dessas coisas que as pessoas, algumas irmãs falavam, que diziam que a minha filha era louca, né? E eu fiquei sabendo disso porque uma senhorinha de oração, muito de oração, chegou até a mim e disse: filha, eu tenho orado pela sua filha, tenho orado por ela e creio na cura, que Jesus vai curá-la, porque a sua filha não é louca. Aí eu olhei assim para ela e falei: não, mas minha filha não é louca, ela só está tendo umas crises de ansiedade, mas a minha filha não é louca. E ela dizia: sim, ela não é mesmo, porque algumas pessoas vieram me falar que ela era, mas ela não é. E ali eu senti, né, gente, eu fiquei triste com aquilo, fiquei bem triste mesmo, mas não guardei no meu coração, entreguei para Deus. No momento eu fiquei ferida, entreguei para Deus. Teve outras palavras também que foram faladas que eu não quero falar, que me feriram bastante, e eu entreguei para Deus. E para a honra e a glória do Senhor, antes de eu sair desse ministério, eles tiveram que ver as mesmas línguas que falavam que a minha filha era louca. Eles tiveram que ver a minha filha sarada, curada e adorando a Jesus com graça e com unção. Porque nós não precisamos tomar satisfação com aqueles que nos caluniam e que muitas vezes não se sensibilizam com a nossa dor. Deixa que o Senhor responde por você. O Senhor respondeu por mim e eu não precisei ir buscar ou tomar satisfação. Eu lembro que nesse processo, depois que eu fiquei sabendo, minha filha já estava bem, já estava curada, e eu fiquei sabendo, daí Deus permitiu que eu realmente viesse ficar sabendo, porque depois, né, teve uma delas que inclusive até o filho teve que passar por psicóloga também, porque a namorada tinha acabado o namoro com ele e o filho ficou bem angustiado, ficou depressivo e teve que procurar a psicóloga para que ele pudesse se tratar. E ela comentou comigo sobre isso, né? E eu sou boazinha, irmãs, mas eu também, quando eu tenho para falar as minhas, eu falo. E eu falei: uai, mas você não estava falando aí que psicólogo é médico de louco? Seu filho ficou louco? Não, eu nunca falei que psicólogo era filho de... Falei: falou. Você falou que psicólogo era médico de louco, que eu estava tratando a minha filha, que a minha filha era louca, então agora o seu filho também ficou louco, né? Tá tratando com a psicóloga. Eu falo: sabe o que é isso, minha amada? É que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Você, ao invés de me ajudar em oração para que Deus viesse curar a minha filha, você estava julgando a minha vida. E agora você está passando pelo mesmo processo, para você saber que com Deus ninguém brinca. E que doença é doença, a gente precisa cuidar. Então, minhas irmãs, infelizmente existem pessoas, sim, pessoas ruins, que não são sensíveis, que não se compadecem da sua dor, que muitas vezes vão te criticar, mas não se preocupe, o Senhor vai responder por você.
Porque em outra oportunidade, eu me lembro como hoje, minha filha teve oportunidade para louvar, porque ela louva a igreja, ela louva. A minha filha teve oportunidade, gente, eu falo igreja porque quando eu saio para pregar eu fico falando igreja. Minha filha louvando teve oportunidade para louvar e ela louvou aquele hino de Jó, de Midian Lima. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. E nessa noite, gente, a igreja estava assim, ó, cheia de gente. E ela cantou com a timidez dela, muito vergonhosa, mas a minha filha cantou com uma graça, cantou com uma unção. A igreja recebeu, a igreja chorou, as irmãs choraram, vi a irmã chorando, irmão chorando, sentindo a presença do Senhor no louvor. Aleluia. E quando eu olho para uma daquelas irmãs que falava que a minha filha era louca, ela estava com a boca quase no chão, arrastando, de ver Deus na vida da minha filha. Você não precisa responder às afrontas, as palavras que te ferem. Deixa que o Senhor vai responder por você. Arabacamanava sobre. Aleluia. Foi difícil, minhas irmãs, esse processo. Mas eu venci. Nós vencemos. E para a honra e a glória do Senhor. Minha filha está aí com 17 anos. E para a honra e a glória do Senhor, nunca mais a minha filha teve crises de ansiedade. Porque nós buscamos o espiritual, que é o Senhor. E buscamos ajuda também profissional. Então, se você está passando num processo de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, essas doenças psicológicas, se cuide em nome de Jesus. Não esqueça de orar. Não esqueça de orar, de buscar ao Senhor, mas procure ajuda profissional. Procure ajuda médica para te orientar, te auxiliar. Quebre os preconceitos que existem pessoas que tudo fala que é demônio. É claro que tem a pata dele, é claro que tem o dedo dele, e ele age justamente aonde há fragilidade. Então cuide, trate onde é a sua fragilidade, para que o diabo não venha te abater. Rompa os preconceitos, quebre os protocolos, deixe falar o que quiser, mas se cuide em nome de Jesus, porque eu rompi preconceito, eu rompi barreiras e eu cuidei da minha filha seguindo a voz do Senhor que disse: procure ajuda profissional, que eu estou agindo no espiritual. E assim que eu fui, eu obedeci, e hoje eu estou de posse de vitória. Aleluia. Se cuide, busque ajuda, ore, jejue, mas vá também para o médico se cuidar. Se precisar passar pelo psiquiatra, passe. Se precisar tomar medicamento para que você se cure, tome, porque Deus deu sabedoria, a medicina para isso. Aquilo que é para o homem fazer, Deus não vai colocar a mão. Veja, foi isso que Jesus me ensinou, foi isso que Deus me ensinou quando Ele falou comigo. Eu estou agindo na minha área, que é o espiritual. Agora, na área do homem, é o homem que tem que fazer. Procure ajuda médica. É isso que Deus está falando, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu estou tratando com o médico e Deus está tratando no espiritual. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, se cuidem. Se cuidem, porque ansiedade, depressão, síndrome do pânico, nada dessas doenças são doenças sérias que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas. Amém? E eu posso te contar que eu, minha filha, nós estamos de posse de vitória. Quem me acompanha aqui nos vlogs vê, não é muito que ela aparece, ela não gosta muito de aparecer. Mas hoje a minha filha, glória a Deus, louva na casa do Senhor, louva nos jovens,
Hoje, a minha filha já está no 3º ano da escola. Esse ano ela termina o ensino médio. Ano que vem ela já vai para uma faculdade. A minha filha, ela já dá aula de inglês. Ela estuda numa escola de inglês aqui, ela e o meu filho. E ela é tão boa no que ela faz, que ela ama, sabe? Ela ama inglês. Fica toda hora falando inglês. E para vocês terem uma noção, a professora chamou ela para ela dar aula. E hoje a minha filha, ela é professora de inglês na escola onde ela estuda. É Deus que faz essas coisas. O nosso Deus, ele nos honra quando nós obedecemos a sua voz, quando nós nos disponibilizamos em ouvi-lo e temos um ouvido sensível para ouvir a sua voz e obedecer. Então, se você está passando por ansiedade, por depressão, está precisando de ajuda, busque ajuda. Corra atrás da sua cura. Busque ao Senhor e procure ajuda médica, porque o Senhor, com toda certeza, Ele vai te ajudar. Com toda certeza, Ele vai te auxiliar e vai dar a cura para você. Hoje nós estamos de posse de vitória. Minha filha está curada para a honra e a glória do Senhor. Hoje ela está com 17 anos. Inclusive, nós fizemos a festa de 15 anos dela. Vocês acreditam que eu não postei o vídeo aqui no canal? Eu vou postar o vídeo aqui no canal. Vou até procurar esse vídeo, gente, que eu não tinha lembrado do vídeo, né, da festa de 15 anos dela que nós fizemos. Eu vou postar aí no meu canal. E foi uma festa linda. Ela já estava curada. Ela já estava bem no finalzinho já mesmo do tratamento. E quando a doutora Naira me chamou para nossa reunião, para que ela pudesse ali falar que a minha filha já estava de alta. Sabe quando vem aquele filme? Um filme de tudo, noite, dia, choro, angústia, veio assim na minha mente. E eu não aguentei, eu comecei a chorar, agradecendo a Deus. Chorei muito, agradecendo ao Senhor pela sabedoria que Deus deu para a doutora Naira e pela vitória que Ele me deu de curar a minha filha. E a minha filha hoje está bem. A minha filha está curada, a minha filha está saudável. Deus é fiel, Ramanaga sobre Candaraia. E é como essa palavra aqui em 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele. Lance sobre ele. Lance a sua ansiedade, lance a sua dor. Lance a angústia, lance sobre ele os fardos, lance sobre ele as palavras que te feriram, lance narabachurianda, ramanaga súbria, deicantanava sobre lança sobre Jesus, enxanaga súbria. Lança sobre ele, lança a dor, lança que ele quer te curar. Darabachurianda, ande, rianda, sobre, ande, camanava, sobre. Ah, Espírito Santo, lança sobre ele aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que corta a tua alma. Lança sobre o Senhor. Ele cuida para você, Ele cuida de tudo para você. Oh, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de testificar, Senhor, que Tu és o Deus que cura, que dá sabedoria ao homem, que orienta, Senhor. Orianda Labash. Quero orar pelas minhas irmãs que estão nesse momento com ansiedade, com depressão. Visita, Senhor.
Vai quebrando os fardos, vai quebrando as correntes que aprisionam na dor, na angústia, na tristeza que elas carregam na sua alma desde a infância. Traumas de infância que estão afetando agora a vida das tuas filhas. Recamantria sobre ande. Ai, Jesus. Ramandagachobria. Ai. Vai aliviando os fardos. Tira, Senhor, a dor, a angústia, a tristeza na alma. Ai, libera a cura para as minhas irmãs e irmãos. Em nome de Jesus eu oro agora e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de testificar acerca desse testemunho de posse de vitória que o Senhor deu a mim e a minha filha, Pai. Eu quero te louvar e engrandecer o teu nome, Darabachúbria, rica lavastéria, porque tu és o Deus que faz e ninguém pode impedir o teu agir. Eu sei que tem muitas pessoas que taxam os crentes como religiosos, mas nós entendemos que tudo vem de ti, Senhor. Até a sabedoria, assim como o Senhor deu a Salomão, vem de ti, tudo vem de ti. Abençoa os psicólogos, Senhor, que são médicos preparados pelo Senhor para ajudar pessoas que estão passando por essas doenças psicológicas, Pai. Que esse testemunho alcance vidas e que vidas sejam curadas e que possam se renovar e se fortalecer sabendo que Tu és o Deus que cura, Senhor. Aramandagachobria, recanta na vassombra, andi arabastéria. Tu és o Deus que cura. E eu testifico isso, Senhor, porque o Senhor curou a minha filha. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tu és o Deus que cura, Pai. Tu és o Deus que cura. Oh, Deus. Aleluia. Amém, minhas irmãs. Glória a Jesus. O Senhor me inquietou muito para me contar esse testemunho. Aleluia. E mais uma vez eu estou aqui obedecendo a voz do Senhor. E eu creio que esse testemunho vai alcançar alguém. Eu creio que esse testemunho vai curar alguém. Eu creio em nome de Jesus que esse testemunho vai fortalecer você aí do outro lado que está sofrendo com crise de ansiedade, que está sofrendo com depressão. Deus vai te curar, creia. Deus vai te curar, creia, se fortaleça. Busque ajuda espiritual e busque ajuda profissional. E o Senhor vai te dar a tua saúde de volta. Teve frases que me marcou muito. A minha filha achava que ela não ia ser curada. Muitas e muitas vezes a minha filha chegava para mim e dizia: mãe, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E isso me matava, a gente me feria tanto. Dizia: vai viver. Vai morrer não, vai viver. Porque Deus tem plano na sua vida, Deus tem projeto. Deus tem coisa grande. E antes da minha filha ser gerada no meu ventre, igreja, antes da minha filha ser gerada, eu nova convertida, Deus usou um profeta para falar comigo, o pastor Roberto. É uma coisa tremenda. Ele é gaguinho, quando ele fala ele gagueja, mas quando Deus está usando ele em línguas estranhas e em mistério, ele não gagueja uma palavra. E Deus usou o pastor Roberto para falar comigo, dizendo: tu vai teres uma Rebeca. E esta Rebeca será uma levita da casa do Senhor. E ela será muito amada. E é uma escolhida minha. E eu falava isso para ela. Eu dizia: filha,
Deus tem plano na tua vida. Você é tão amada por Deus que até o teu nome foi o Senhor quem escolheu. Até o teu nome foi Deus quem disse como seria. Porque Ele disse que eu teria uma Rebeca. E o nome da minha filha é Rebeca, da Gastéria. Eu disse até o teu nome, filha. Foi Ele quem escolheu para você ver o quanto que você é amada por Deus. E eu dizia, vai viver sim, porque Deus tem projeto. Ei, a palavra tem poder, calabassobra. A palavra tem poder, a Bíblia diz que a palavra tem poder. Então profetiza a vida para você. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza milagre, profetiza que vai acontecer na tua vida. Amém? Esse é o nosso testemunho. Glória a Deus, que Deus te abençoe, te fortaleça, te renove e que através desse testemunho você possa se renovar no Senhor, possa se posicionar a buscar ao Senhor e que através também do meu testemunho você possa ter orientações de como lidar com alguém que você está tratando que tem esse problema de ansiedade. Amém? Glória a Deus, que Jesus te abençoe, te fortaleça, te renove, te ajude, em nome de Jesus. E esse foi o vídeo de hoje. Espero poder ajudar vocês em nome do Senhor Jesus. Tchau, minhas irmãs. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.